Duas perguntas. A inteligência artificial deixa rastro? Deixa. Nesses primórdios da inteligência artificial, ele cometia alguns erros. Por exemplo, alguns casos, até uma dessas imagens que o Júnior criou, desses retratos meus aí, uma das imagens eu apareço com a mão e eu não tenho 5 dedos, eu tenho 6. Isso acontece. Entendeu? Então, isso é um bugzinho que ele tá dando menos agora nesses... Porque assim, a gente tá falando de meses de desenvolvimento do Mid Journey, né? É um período muito curto, gente. Entendeu? No começo, ele deixava o olho torto, a boca descolocada nos primeiros meses. Agora, nós estamos já num nível de realismo absurdo. Só que ainda, às vezes, acontece esse caso da mão com 6 dedos, né? E tem outras pequenas coisinhas. Só que aí, Frank, daí assim, aí só mais um olhar de um especialista vai checar essas minúcias? Sim. E às vezes, eu como especialista em imagem, eu já tenho dificuldade em muitas coisas de não conseguir reconhecer. Porque para o Fantástico, por exemplo, eu só conseguia dar um laudo se eu conseguisse um elemento técnico e explicasse a montagem. Então, quais são os elementos técnicos? Direção da luz. Por exemplo, quando tem uma montagem, quando tu tira uma pessoa de um lugar e tu coloca em outro, você vai ter normalmente a direção de luz de uma cena e a direção de luz de outra cena. Ela pode ser minúscula, mas quem entende de imagem e de iluminação vai entender essa direção. Ou às vezes a transição da mão aqui para a taça de vinho pode ter uma diferença no recorte, ou seja, aquela imagem foi recortada e foi jogada num outro fundo. Então isso a gente conseguia perceber. E ali nem se falava em inteligência artificial, não. Ali era análise de olho nu. No olho. Por exemplo, teve um caso curioso esse do Fantástico que foi inconclusivo, porque eles mandaram para mim imagens de discos voadores numa pista de pouso da Chevrolet em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Eu lembro disso aí. Eu acho que eu também. Então, o fotógrafo foi lá, estava fazendo as fotos do lançamento da Chevrolet, ele fez as fotos e apareceu figuras estranhas no céu. E aí, o Tadeu pegou e mandou as imagens para mim. Como era aqui no Brasil, o fotógrafo era aqui do Brasil, é um fotógrafo conhecido, eu pedi as imagens originais para ele, em alta resolução. Porque uma das coisas da internet é que quando a gente pega a imagem, ela está em baixa resolução. Então, quando a gente tenta puxar ali o zoom para ver se tem um elemento de manipulação, tu não consegue às vezes ver porque a imagem está em baixa resolução. Só que nesse caso eu tinha a imagem em alta resolução. E qual foi a minha conclusão? É que não tinha montagem. Eu não tinha nenhum elemento de montagem que aquilo tinha sido montado, colocado aqueles discos voadores, aqueles objetos não identificados no céu. E aí esse foi o feedback que eu dei para ele. Eu disse, tá tudo certo com a iluminação, com a transição dos elementos, não existe montagem nenhuma. Daí ele disse assim, tá aí, eu posso afirmar que a disco voador existe? Eu disse, Tadeu, a gente não sabe o que era aquele objeto. Não sei se era um disco voador. Aquilo estava na foto. Aquilo estava lá. Simples assim. Exatamente. Era um objeto, eram 3, na verdade, objetos luminosos no fundo da foto. Poderiam ser meteoritos, eu falei para ele, né? Porque existe em torno de 3 mil meteoritos entram na atmosfera da Terra todo dia. Então, poderia ser um meteorito entrando na atmosfera. Eu só digo uma coisa, não tem montagem. Entendeu? E aí o caso ficou assim. E para concluir, e a gente vai caminhar para o final também, aí o Mussi fala assim, aí o mesmo policial ele diz assim, então eu posso concluir que hoje estão utilizando uma contra-inteligência em desfavor da inteligência artificial. Não, ele tem razão, Mussi. Isso assim, em vários segmentos, né? E principalmente no forense mesmo, né? Que é fundamental, porque o ser humano já não vai ter mais a capacidade de conseguir identificar. Então, só uma inteligência artificial que pode... Uma perícia, né? Uma perícia mesmo, técnico. Isso. Só a inteligência artificial que vai conseguir analisar pequenas, minúsculas variações no pixel, o pixel que é a menor unidade de formação de uma imagem, que ele vai conseguir identificar, porque nós aí já perdemos essa capacidade. Né? Então, realmente existe isso, não só na área jurídica, mas em todas as outras áreas. Vai ser uma necessidade, é igual o WhatsApp. O WhatsApp, para evitar essa avalanche de golpes e tudo mais, ele vai ter que criar mecanismos, não mecanismos manuais, mas mecanismos com inteligência artificial, que possam, de alguma maneira, identificar quando existe um áudio com uma manipulação,
né? Quando existe um vídeo com manipulação. Que é o que a gente falou antes, né? Da gente conseguir identificar de alguma forma o que é Sim. real e o que não é. Isso. E as empresas privadas, elas têm uma condição rápida de fazer isso. A questão toda que é mais problemática é o Estado fazer. Isso não só no Brasil, mas no mundo todo. Né? É, tipo, conseguir, porque o Estado é a questão de ter mudança em Constituição, criar uma lei específica, aí depende de político, tudo. A problemática toda é quando depende do Estado, né? Acompanhar essa velocidade. Como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Então, partiu para a esfera estatal, pública, esbarra nas burocracias. Isso. Então, o Mussi mas existe sim, Mussi. Estão se desenvolvendo ferramentas para combater esse volume de manipulações, né? A palavra certa é essa, é manipulação. Nada de fake news, essas coisas aí. Isso aí não cabe esse termo para esse tipo de coisa. É manipulação mesmo, edição, adulteração, a gente pode usar essas terminologias. Amor, enquanto você lista aí as últimas perguntas aí pro Alta, o Rodolfo Dominicano diz assim, ó, sempre vejo o Altair em tantos congressos, apresentando aí tanta gente com histórias bacanas, e a gente nem imagina que ele tem tanta história bacana para contar sobre ele. Parabéns. Rodolfo é de Brasília, é um grande, Brasília? Grande parceiro amigo. O Valentim Manieri, abraço pro Nicolas Hope e para o Alex Hope. Eita, esses são os meus filhos, né? Que legal, que o Nicolas tá aí, o Alexandre tá em São Paulo. O Nicolas Hope me mostrou esse site, aquele que você falava sobre, para identificar. E o Mussi tá dizendo aqui, show, muito obrigado pelos esclarecimentos. Show, um abraço aí pro Mussi. Amor, e aí? Meu Deus, falamos, hein? 2 horas de bate-papo, né? A equipe já... Se deixar, a gente vai longe aqui, né, cara? A gente vai longe. Eu até queria ter falado da IA na área da medicina, né? Porque aí tem um ponto muito positivo, né? Eu acho que vai ajudar super. Mas daí entra já em outro tema que a gente falaria bastante. Mas as IAs, elas vão modificar tudo. É o que eu falei para vocês, é uma tsunami mesmo. Então, Amanda, é bem citada. Por exemplo, na medicina, eles estão usando mesmo, por exemplo, porque a IA, por exemplo, diferente de uma enfermeira, ela pode fazer uma série de coisas de uma maneira muito sincronizada, muito mais eficiente do que um processo manual. Então, por exemplo, preciso dar um remédio, preciso dar uma dose de remédio para uma pessoa que está lá no leito. A IA vai poder fazer todo esse processo, assim, de uma maneira automatizada. Já teve, né, a primeira cirurgia 100%... Exatamente. Então, diminui todos os efeitos colaterais, melhora o tempo de recuperação, a precisão é maior e tudo. Aí assim, poxa, mas daí de novo a gente entra naquele debate, mas vai tirar o emprego das enfermeiras e das médicas. Gente, não tira. É uma forma de que a mente do ser humano vai ser usada mais para criar, para desenvolver, do que para fazer a tarefa. A gente está num processo de, vamos dizer assim, de automatização, né? De a gente deixar de ser escravo de um monte de tarefa braçal, né? Porque, na verdade, o ser humano, queira ou não queira, a gente é escravizado com esse processo manual de produção. E agora vai ter as automatizações, né? Matrix, velho. Isso é Matrix. Imagina a gente poder ter tempo para a gente desenvolver. E esse é o grande valor mesmo, né? Então, quais são as mentes mais valiosas dos nossos tempos, né? Que a gente vai falar. A gente vai sempre lembrar do Steve Jobs, a gente vai lembrar do Elon Musk, a gente vai lembrar do Albert Einstein, a gente vai lembrar das grandes mentes. E qual era a grande qualidade deles? Não era o que eles fizeram, mas eram as ideias que eles tiveram. Então, tipo assim, o valor do ser humano sempre vão ser as ideias, né? O Oscar Niemeyer projetou Brasília. Beleza, foi feito lá, né? Com a mão de obra das pessoas, né? Mas a ideia do cara pegar e fazer aquilo. A sacada do cara. A sacada. Né? Então, isso é a grandiosidade do ser humano, realmente, é a capacidade dele criar, de ter ideias, de desenvolver coisas para que a gente possa aproveitar mais a vida, né? Tipo, tornar a vida das pessoas melhor, das próximas gerações melhor. É isso. A gente não nasceu para ficar num cabo de enxada. Eu falo isso porque eu sou filho de uma colona que apanhava fumo na roça. Nos meus primeiros anos de vida, minha mãe plantava fumo, plantava aipim, entendeu? Então, tipo, isso hoje a gente é um dos maiores produtores de agro do mundo, entendeu? Por causa de quê? Tecnologia e automatização.
Né? Então, tipo, não precisamos fazer com que as pessoas fiquem lá no sol, que peguem câncer, por causa do sol, e usar veneno, como a minha mãe, lá por causa do fumo, que tinha usar muito negócio de veneno, etc. e tal, correr risco de saúde. Isso aí uma máquina pode fazer, se vivêssemos nessa época, né? Então, todo esse processo faz com que a gente possa evoluir bastante. Eu sou muito otimista, assim, né? Com os devidos cuidados e tudo mais, mas eu sou muito otimista com essa tsunami nova aí. Eu estou muito empolgado aí. Eu acho que não tem nenhuma profissão que não possa ser utilizada a IA, né? Antes eu achava que não. talvez um psicólogo ou um psiquiatra, mas agora com a IA na Alexa... Sim, ela já vai, você psicólogo. deitar no sofá e, ó, Alexa, vamos começar a nossa sessão. Isso. Já pensou? Pessoas que são tímidas, por exemplo, e aí pode ir lá no chat GPT, ele vai te dar um monte de conselhos amorosos e tudo mais. Isso, Por quê? Não tem uma profissão que não possa... Por quê? Porque todo conhecimento... Daí você, poxa, mas essa tecnologia... O que é essa tecnologia? É o conhecimento de toda a humanidade que está na internet, que eles... Tipo assim, o conhecimento não é artificial. O conhecimento todo da IA é do conhecimento de todo ser humano que está sendo reunido numa única tecnologia. Num É banco isso? de dados, Né? Então, tipo assim, do psicólogo. Na verdade, ele é psicólogo, é advogado, ele é contador, ele é jornalista. Por quê? Porque todo conhecimento que está na internet, isso que é a IA, basicamente, no caso do chat GPT. Mas é só o começo, né? Tipo, é o primeiro passo que a gente está dando. É uma expansão muito grande para só 10 meses de inteligência artificial, assim... 10 meses? 10 meses. Puta que pariu. Né? 11 meses. Mês que vem dá 1 ano de chat GPT. Passa muito rápido, né? É muito rápido. Mas não precisa entrar na pira, na neura, não. Ainda é momento, é um processo introdutório, inicial. Aqui a gente está falando do que está sendo de vanguarda em termos de tecnologia, mas a gente também não precisa se apavorar demais. É só entender que ela está aqui, que a inteligência artificial está a nosso serviço e que a gente E aos poucos vai se familiarizar e se tornar comum na vida das pessoas, né? Assim como o celular. Em 2008, quando eu vi que a gente usava celular com um botão, né? Tinha lá os smartphones com 300 mil botão. E aí, assim, criou um celular com não tem nenhum botão. Touchscreen. Como assim? E como assim? Vocês podem ver, é incrível. Tem um vídeo do Steve Jobs no lançamento do primeiro iPhone. Ele fazia aquelas conferências. Gente, a Amanda assistiu, legal, né, Amanda? Assistam. Porque vocês vão ver como é impressionante e também na apresentação Steve Jobs fala sobre esse conceito, né? Então, tipo assim, tudo que é novo assusta, é normal que as pessoas fiquem assustadas, só que tudo bem, o susto é uma coisa que a gente vai passando com o tempo, mas só entenda que isso é para o nosso bem, é uma coisa positiva para qualquer profissão, para um contador, para um advogado, para um arquiteto, para qualquer área, para um médico, para qualquer coisa. É a nossa reação, né? Vai ajudar muito. E você imagina assim, eu não vou falar disso, não temos tempo e também não é o propósito. Agora, você imagina na minha profissão que até pouquíssimo tempo atrás... Aliás, até hoje existem advogados que datilografam as suas petições iniciais. Sim, sabia? Sim. Existe ainda quem vai para a máquina de escrever e escreve as suas petições. Sim. Então, você imagina com essa transição de processo eletrônico que foi de 2006 para cá e agora falar de inteligência artificial, pessoas peticionando pela IA... Sim. Tribunais julgando pela IA, usando os artifícios. Não quero nem entrar nisso agora, que aí é o perigo.